começa a demonstrar para Ezequiel níveis de águas, né? E nós sabemos que o primeiro nível de água que tem são águas que dão no tornozelo. E aí nós sabemos que o anjo continuou mostrando para Ezequiel em visão águas que dão nos joelhos. E aí o anjo levou Ezequiel para um nível mais fundo, águas que dão nos ombros, níveis de profundidade. E quando nós vemos esse texto, nós vemos ali simplesmente a obra do Espírito Santo, né? Nós sabemos que aquele rio estava se referindo à obra do Espírito Santo. Aquele rio, ele emana do próprio Deus. Em Salmos, no capítulo 46, você não precisa abrir, tá? Mas está escrito na Bíblia que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Né? Quando nós podemos fazer a compreensão sobre rio, nós também sabemos que existe em Apocalipse, João teve uma visão sobre uma voz como de muitos trovões, uma voz como águas, e nós podemos unificar aí, entender melhor e compreender que existe um rio que emana do próprio Deus, né? Então nós podemos ver ali diversas maneiras, Jesus até se referindo a águas, né? Aquele que tiver sede, dessa água que ele que eu der de beber, ele nunca mais terá sede. Então nós podemos fazer aí várias comparações e entender o que o rio, o que a água de Deus, o que nos leva a uma profundidade, tem para nos dizer, né? Então eu quero falar um pouquinho, você não precisa abrir, mas nós vamos falar um pouquinho de Ezequiel. Vamos dar continuidade nesse assunto um pouco. E quando o anjo ele pegou Ezequiel, ele levou Ezequiel até o primeiro nível de água, você vai ver que ali ele se refere a 1000 côvados. 1000 côvados é aproximadamente 500 metros, né? Meio quilômetro. E aí ele demonstrou ali para Ezequiel que existiam águas ali que davam no tornozelo, né? Só que o lugar de água do tornozelo significa um lugar onde, se você está, você tem um governo sobre a sua vida. Você pode optar, ir para frente, ir para trás, ir para a esquerda, ir para a direita, né? Mas conforme ele passou a visão, Ezequiel, o anjo levou Ezequiel para o próximo nível. E ele levou à frente mais 1000 côvados, ou seja, 1 quilômetro à frente. E ali ele demonstrou que davam águas nos joelhos, né? Nós sabemos que pela distância de meio quilômetro e 1 quilômetro, nós sabemos que isso num rio hoje em dia é difícil. A gente chegar num rio com águas nos joelhos ou no tornozelo meio quilômetro ou até 1 quilômetro. O rio, logicamente, quando você entra ali, ele já logo de uma vez cai, né? E ele fica fundo. Então, nós podemos compreender que aquilo se tratava de algo sobrenatural. E aí, o anjo levou Ezequiel mais 500 metros à frente. E quando ele levou Ezequiel para 500 metros na frente, começou a ficar um pouco mais delicado, pois as águas davam no ombro, né? Quem aqui gosta de praia? É uma maravilha, não é? E sabe que quando você vai ali, você pisa ali na água ali, já é gostoso, né? Você pisar com os tornozelos ali, refrescar, desligar a cabeça de tudo aquilo que você vinha fazendo, de você trabalhando, ou talvez até um rio, ou uma cachoeira, você vai se refrescando. E aí, conforme você vai perdendo o medo, ou você já é meio corajoso, né? Você já vai avançando e as águas vão batendo no joelho. Mas chega num momento onde as águas batem no ombro, e ali você já começa a ficar meio esperto, né? Você fala assim, você sabe que ali, se tiver uma corredeira, se tiver alguma coisa que movimenta as águas, aquilo pode se tornar perigoso para você, né? Mas aí existem aqueles que são destemidos, né? Que se jogam de uma vez no rio, no mar, e aí ali eles podem afundar, eles podem mergulhar, e ali nós sabemos também que existe um perigo, né? Você já deve ter ouvido falar de correnteza, de diversas coisas, aonde a correnteza, se ela vir de uma forma forte, ela vai te movimentar para onde ela quer, né? Então, nós podemos compreender aí esses níveis aqui de águas e entender que Deus estava querendo dizer que existia níveis no sobrenatural de Deus para que as pessoas pudessem desfrutar. E o engraçado é que o anjo, ele não obrigou Ezequiel a ir para o próximo nível, né? Ele simplesmente falou assim, tá bom aqui nesse aqui, pode ficar nesse primeiro, né? Ele simplesmente pegou e ele foi, né? O que nós podemos aprender com essa lição? Que existe um nível na onde você está que não acaba por aí. Existe um nível aonde Deus ele te colocou ali, ou você mesmo se colocou, que você não deve ficar parado.
Eu quero te dizer que independente da situação que você está, o nível que você esteja, o que você tem de desfrutar de Deus, existe muito mais para você. Deus, ele é uma fonte inesgotável, meu irmão. Sabe, existem diversas coisas que a gente pode desfrutar de Deus, que você desfrutou. Eu tenho certeza que você já desfrutou de grandes coisas. Se nós pudéssemos aqui conversar, fazer um bate-papo com cada um aqui, nós ouviríamos histórias incríveis do agir de Deus, grandes testemunhos. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, a Bíblia nos mostra que existe um outro nível. A Bíblia nos mostra que existe algo para nós irmos além. A Bíblia nos confronta a não ficar parado no primeiro nível. Sabe por quê? Porque é confortável você ficar com uma aguinha no tornozelo ali. É confortável. Só que, sabe, assim como você fica com água no tornozelo, a ponto de você poder governar a sua própria vida, Deus, ele não deseja que você governe a sua própria vida. Ele quer te governar você. Ele quer te guiar. Ele quer te mostrar o propósito na qual você vem nessa terra. E sabe de uma coisa? Conforme você vai dando passos ousadamente, você vai começando a compreender grandes coisas e você vai desfrutando do sobrenatural de Deus. O comodismo não deve fazer parte da nossa vida. Sabe, quando uma pessoa ela nasce de novo, ela fica apaixonada, ela fica fervorosa, realmente ela houve uma conversão, foi algo impactante no coração dela, essa pessoa ela não tem medo de se jogar nas águas profundas. E porque muitas vezes você está aí sentado no banco, já vivendo bons anos dentro da igreja, tá bom aqui, não vamos ficar me envolvendo muito na igreja não, tem muita gente para trabalhar, né? Tem muita gente para fazer, então tá bom aqui, essa aguinha está aqui, eu venho no culto aqui, desfruto de uma unção coletiva, é maravilhoso, Deus age, eu vou embora para minha casa, e aí eu posso começar a pecar tudo de novo. Deus não deseja isso, meu irmão. Você simplesmente vem aqui, você se manifeste dentro da igreja, você vá por esse mundo com uma aguinha que bate no tornozelo. Ele quer que você desfrute de algo maior. Existe muito mais para você desfrutar, meu irmão. E uma vez que você mergulha, meu irmão, nas águas profundas, o rasinho, ele não pode prevalecer mais na sua vida, meu irmão. Você deve continuar. Assim como o anjo pegou a Ezequiel e foi levando ele, a ponto deles não ficarem parados, você deve avançar. Você deve se colocar em movimento. E sabe, uma das coisas que ela mais nos engana é nós acharmos que simplesmente Deus ele vai fazer do modo dele, porque ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele vai fazer quando ele quer, da maneira que ele quiser, e isso é o maior engano que tem. Porque a Bíblia ela já nos dá uma orientação de como nós devemos proceder. A Bíblia fala que existem outros níveis, a Bíblia fala que você deve crescer, a Bíblia fala que você deve avançar, que você deve prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, meu irmão, e se a Bíblia já nos orienta, não fique achando que simplesmente você vai acordar um dia e Deus ele vai inundar a sua vida. Você vai começar a desfrutar de um avivamento poderoso, você vai começar a desfrutar de uma unção poderosa. Não espere isso simplesmente, ainda que venha do céu. Ou seja, eu ia falar que ia cair do céu, mas ainda que venha isso dos céus, simplesmente não vai surgir porque você está ali parado sem fazer nada. Você deve se colocar em movimento. Você deve escolher entrar em águas profundas. Você é o responsável em simplesmente sair de águas dos tornozelos e irem para águas que dão nos joelhos. Você que vai ocasionar isso, meu irmão. Deus ele já abriu a torneira da graça sobre a sua vida. Deus não vai fechar a torneira da graça. Ele já liberou, Ele te abençoou, Ele te deu salvação, vida eterna. Ele conquistou a cura para você, meu irmão. A torneira foi aberta, ela não fecha mais. Agora, cabe a mim e a você simplesmente entrar debaixo dessa torneira e sair. Entra e sai, entra e sai. Domingo, vou entrar um pouquinho, saio. Quinta-feira, vou entrar um pouquinho, saio. Não, meu irmão, entra debaixo da torneira. Comece a se colocar em movimento, comece a desfrutar de algo maior que Deus tem para você. Não espere simplesmente Deus ele agir na sua vida, porque na hora que a gente passa por uma dificuldade, por uma enfermidade ou alguma coisa bem difícil na nossa vida, nós nos tornamos crentes fervorosos, né? Pois nós queremos vencer aquela situação. Sabe, não tem nada de errado você pegar e ser fervoroso, você correr para Deus no momento de dificuldade. Mas melhor do que isso, e uma vontade bem maior do que isso, é que você esteja preparado e já mergulhado quando a dificuldade vier. Sabe, eu queria contar para você uma história, eu estudando sobre esse tema,
eu comecei a pesquisar sobre profundidade e aí eu cheguei até numa catástrofe que teve lá na Tailândia em 2004. Quem é que lembra daquele tsunami que varreu a Tailândia inteira lá? Matou mais de 230 mil pessoas, né? Foi algo terrível. E sabe que ali, eu estudando ali no Google, dando uma olhadinha, eu vi que tinha um casal de brasileiros que sobreviveu àquele desastre. Teve um casal de brasileiros ali que eles estavam naquele dia, naquele momento, e ele sobreviveu. E olha que legal o que tinha acontecido. No legal, não foi legal, né? Mas a forma como nós vamos aplicar naquilo que nós estamos ouvindo nessa noite, isso é muito legal, né? Eles estavam ali, e eles eram um casal de médicos, e eles sempre se revezavam quando eles tiravam férias. Um escolhia, uma vez era o homem, outra vez era a mulher. E aí chegou a vez da mulher escolher, ela falou assim, eu quero ir para a Tailândia fazer um mergulho, né? Eu quero mergulhar na Tailândia. E aí chegou lá, eles foram para a Tailândia, se hospedaram, e aí chegou um dia lá eles foram para mergulhar, eles contrataram uma empresa responsável por um mergulho, e eles mesmos afirmam que uma empresa, quando tem que fazer mergulho, é a coisa mais rara que tem elas se atrasarem. Pois existem níveis de maré, onde eles não podem passar do tempo, senão eles perdem o melhor do passeio. E naquele dia específico atrasou meia hora o mergulho deles. E aí passou meia hora, eles chegaram no local, eles começaram a mergulhar, eles tinham tirado uma licença de mergulho onde eles poderiam ir para águas mais profundas. E eles poderiam passar ali até de 40 metros. E eles começaram a chegar ali a 25, a 30 metros, e eles perceberam um grande redemoinho debaixo da água. E eles contam até que eles começaram a se debater um no outro, começaram a trombar um no outro, e aí simplesmente eles pegaram e ignoraram, e eles continuaram mergulhando e foram embora. Quando eles subiram na superfície, eles olharam assim, não tinha mais barco, não tinha mais ninguém perto deles, olharam lá na longe, assim, tudo barco destruído, tudo arregaçado, destruído mesmo. Assim, meu Deus, o que aconteceu? E aí eles contam que eles foram nadando até a praia, chegou lá, e eles encontraram pessoas lá, dizendo, big wave, né? Onda grande. Tinha dado um terremoto, movimentou a terra, aquilo criou o que nós chamamos de tsunami, né? E aquilo veio varrendo boa parte da Tailândia. E eles sobreviveram àquilo. Depois caiu a ficha deles que eles só sobreviveram porque eles estavam aonde? Mergulhados em águas profundas. Meu irmão, você sabe que naquele momento na praia existiam pessoas que estavam com águas no tornozelo, né? Isso nos prova também que independente de onde você estiver, nível que você estiver, dificuldades podem surgir diante de você. Mas a chance de você passar por elas é muito maior e muito mais fácil se você estiver mergulhado. Então, meu irmão, no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai ter dificuldades, no mundo você vai enfrentar coisas que vão querer acabar com a sua vida. Mas se você estiver mergulhado em Deus, em níveis profundos, meu irmão, isso fica mais fácil de você receber a orientação do Espírito. Isso fica mais fácil de você saber como lidar com a situação que vem diante de você. Sabe, naquele momento ali, pessoas estavam na superfície, talvez elas não soubessem daquela notícia, né? E da mesma forma, quando nós estamos na superfície, muitas vezes nós o quê? Estamos vivendo num mundo onde as coisas são muito velozes, estamos vivendo num mundo onde nós estamos trabalhando cada vez mais, no mundo onde nós estamos vivendo cada vez menos, no mundo onde nós estamos ali dormindo cada vez menos, e aí nós estamos fazendo o quê? Estamos trabalhando, ocupados com outros afazeres, ocupados com um monte de coisa. E aí o que isso acaba ocasionando? A ponto de nós não estarmos ali em comunhão com Deus, se consagrando, lendo a palavra, orando, e o que isso acontece? Isso é como nós estivéssemos ali com águas que dão nos tornozelos. E aí Deus está ali te dando orientação para você ser bem-sucedido no seu trabalho. Deus está ali te orientando a você não fazer algo que você ia fazer. E aí você ignora e você vai. Deus está ali te dando orientação que vai salvar a sua vida. Que pode salvar a sua vida. E muitas vezes você está tão carnal que acaba não ouvindo. E aí você vem num culto, Deus fala com você chora,
vem aqui na frente, levanta a mão, baba, fica aquela, borra a maquiagem, sei lá o que acontece, e aí você vai embora para sua casa e volta da mesma maneira. Isso não deve acontecer na sua vida. O que eu quero te dizer é o seguinte, meu irmão, mergulha no rio de Deus, mergulha naquilo que Deus tem para você, porque é nesse lugar mergulhado aonde seu chamado ele vai florescer. É nesse lugar onde você vai ser preservado. É nesse lugar onde as coisas vão acontecer. É nesse lugar que o sobrenatural vai se manifestar na sua vida. E eu quero te dizer uma coisa, você é um agente de milagres. Você é o principal causador da glória de Deus se manifestar. Ah, Vinícius, mas isso é soberba. Não, meu irmão, isso é humildade. Você reconhecer o que a palavra de Deus te diz e você botar em prática isso. Então, meu irmão, o que você está esperando? Mergulha no rio de Deus. Sabe, nós vimos aí os antigos da antiga aliança fazendo grandes coisas. Fizeram coisas miraculosas. Abriu o mar vermelho, machado flutuou. Moisés, quando recebeu lá as leis, ele desceu um monte, ali a ponto de o rosto dele resplandecer de uma forma tão grande, onde as pessoas não podiam olhar para ele. Nós vimos ali grandes coisas acontecendo. E eu te digo uma coisa, a torneira ela foi aberta de uma forma mais intensa. Jesus ele acabou com aquela limitação, porque eles viviam de uma forma limitada. Jesus ele rasgou o véu. O próprio Deus se manifesta diante de você porque ele mora dentro de você. Naquela época não morava dentro deles. Daquela época era limitado. Então, meu irmão, a torneira foi aberta. Abre sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3, verso de número 1. Diz assim, ó. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como de alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesta como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não porque por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério de morte gravado com letras de pedras se revestiu de glória, a ponto de que os filhos de Israel não pudessem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que se desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério de condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque o que se desvanecia teve a sua glória. Muito mais glória tem o que é permanente. Sabe de uma coisa, nós somos privilegiados de viver nessa dispensação na qual nós estamos. Os antigos ali, eles ansiavam por essa época. Eles desejavam a ponto de eles poderem fazer qualquer coisa para desfrutar do que está disponível para mim e para você. Nós sabemos ali que na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre determinadas classes de pessoas, sobre reis, sacerdotes e profetas, para desempenhar um papel específico. E aquilo era de uma forma limitada. Deus ele agia, Deus ele se movia, Deus atingia o alvo na qual ele desejava atingir, mas simplesmente depois ele se ausentava e através de leis e através de líderes ele ia guiando o povo. Mas chegou um momento onde Cristo ele veio nessa terra, ele se entregou, ele viveu a nossa vida aqui juntamente conosco, morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter exatamente a vida como era lá no Éden.
uma vida de comunhão plena, uma vida de provisão, uma vida onde a morte não prevalecia contra nós. E aí ele simplesmente resgatou isso. Todo mundo aqui que é casado uma vez já brigou com a sua esposa, ou vice-versa, né? A gente sabe, né? É terrível você ficar sem conversar com ela um pouquinho ali, ou vai falar que você nunca ficou sem conversar? Hã? Vai falar que nunca ficou sem conversar. Fez uma coisa que você não gostou, ali você torceu o nariz ali, ficou bravo ou brava, né? E aí ficou sem... Agora, você imagina o quê? Tem gente que parece que está brigado com o Espírito Santo, ó, e não resolveu a situação. Porque está tão corrido no dia a dia, que não está tempo, que ele está querendo te ajudar e você não está deixando ele te ajudar. É, gente. Eu também trabalho, eu também fico corrido, gente. Mas às vezes quando eu vou ler a palavra, eu vou ler algum livro, alguma coisa, eu falo assim, meu Deus, que ritmo frenético que eu estava, né? Aí começa a cair a ficha, né? Assim, Deus, me ajuda, né? A ter mais tempos como esse de consagração. Aí Deus, ele fala com você, você chora, baba, desce o ranho, né? Vira aquela coisa, né? Não, eu sou homem, sou machão. Eu também falo que eu sou machão, né? As pessoas falam assim, o Vinícius chorando? Rapaz, não tem um homem que aguenta Deus falando com você. Deus falar com você não adianta, meu irmão. Vai amolecer o teu coração, você vai ouvir, que Ele vai dar tiro certeiro naquilo que você precisa ouvir. Então, meu irmão, faça as pazes com o Espírito Santo. Volte a conversar com Ele. Deixa Ele te ajudar. Ele quer interagir com você, Ele quer falar, Ele quer te poupar de quebrar a cara, Ele quer fazer com que você dê certo e tenha sucesso de uma forma muito mais rápida, da qual você tem tido. Então você tem que o quê? Começar a dar o primeiro passo, começar a se relacionar com Ele. Né? Faz quanto tempo que você não senta para ler a Bíblia? Fala para mim. Assim, Vinícius, isso é um absurdo. Gente, vocês acham que não tem gente assim? Que aí vai lembrar de Deus na hora de dormir e na hora de comer, né? Que na hora de comer tá com tanta fome que fala, Deus, muito obrigado por essa comida amém. Ou quando não está junto com um monte de gente. A gente fez isso semana passada. Fui levar as crianças lá para o Rio de Janeiro, aquela fome tarde, Deus abençoado, em nome de Jesus, amém. E pau! Come pizza, correndo. É engraçado, gente, mas isso não pode ser constante na nossa vida. Reconheça, seja grato a tudo que Ele tem feito na sua vida. Seja grato a cada livramento que Ele fez. Em todo tempo, a sua boca e o seu coração devem estar o quê? Em gratidão a Ele. Porque quando você colocar a gratidão, reconhecer aquilo que Deus Ele fez por você, meu irmão, eu te digo uma coisa, isso daí é uma chave para manifestar novas coisas na sua vida. A gratidão. Se está tudo bem com você, seja grato. Se não está tudo bem, comece a render graças a Ele, porque vai ficar tudo bem. Mas o que não pode acontecer é você simplesmente esquecer de Deus. Porque o mundo vai nos pressionar cada vez mais. As nossas atividades vão nos pressionar cada vez mais. A ponto de nós ficarmos tão ocupados com tantas tarefas, com tantas coisas, a ponto de não ter tempo mais para Deus. Sabe o que é maravilhoso? É que Deus, Ele é totalmente ao contrário de nós, né? A palavra de Deus diz ali que quando nós estamos dormindo, Ele está trabalhando em nosso favor. Gente do céu! Como pode a gente simplesmente virar as costas para aquilo que Deus está fazendo? Como vamos desfrutar de águas profundas? Como nós vamos chegar a um nível maior na nossa vida? Como nós vamos experimentar? Porque na hora que nós estamos aqui é muito fácil. Toca uma boa música, o telão tocando ali, música, contagem regressiva para começar, você fica empolgado, os irmãos começam a orar, toca uma música maravilhosa, glória a Deus, aleluia. Mas a hora que sai daqui, e aí? Então desperta, gente, desperta. Você está falando porque você está com o microfone, já apanhei também, tá? Fica tranquilo. Abre lá em Provérbios capítulo 4. Aleluia. Provérbios 4, verso 18, diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando,
mais e mais, até ser dia perfeito. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Abre comigo lá em Lucas capítulo 10, enquanto você abre lá. Então a palavra de Deus, ela diz ali que nós somos como o que? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Você deve começar a brilhar, meu irmão. Talvez você pega e fala assim, estou indo no culto só por ir, está apagado faz tempo, gente. Vamos lá, vamos despertar. Eu te garanto que quando você dá o primeiro passo, ainda que você esteja no seco, você colocar os seus pés em águas que dão no tornozelo é melhor do que nada já. É melhor do que nada. Mas existe outros níveis. E quando você começa a ir para outros níveis, a sua luz ela começa a brilhar. E vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando. Sabe até quando? Até quando Jesus voltar, meu irmão. Em todo tempo. Até quando Jesus voltar. Lucas capítulo 10, nós já estamos encerrando. Verso 38. Diz assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse-lhe, Senhor, não te importas que de minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Então Jesus ele estava ali hospedado na casa delas. E aí quando Jesus entrou na casa, Maria já correu ali nos pés de Jesus para o quê? Para ouvir os ensinamentos dele. E Marta, preocupada com a presença de Jesus ali, começou a organizar as coisas ali, começou a trabalhar. Ainda que não é errado, amém? Porque alguém tem que fazer alguma coisa também, né? Mas a melhor parte, nós não podemos negligenciar. É de ouvir os ensinamentos de Jesus, gente. De você ouvir a voz de Deus. De você se assentar, independente daquilo que você tem que fazer, independente da tarefa que você tem que executar, e não ficar ansioso, agitado, com muita coisa para você resolver, e se assentar e ouvir os ensinamentos dele. Isso é tão real nos dias de hoje, gente. A correria, as muitas tarefas, a ponto de chegar na segunda-feira e você fala, eu tenho que fazer isso, aquilo, tal, tenho que executar isso, tenho que executar aquilo, eu vou começar a fazer e vai, na hora que você vê, está igual eu falei, lembrando de Jesus e lembrando de ter comunhão com o Espírito, na hora que você vai comer e na hora que você vai dormir, né? Na hora que vai dormir, Deus, obrigado, em nome de Jesus, amém, Senhor, tu sabes, e bum, dorme e ronca, né? Gente, está na hora de nós começarmos a ter mais tempo aos pés de Jesus. Está na hora de nós começarmos a aquietar o nosso coração, sabendo que nada vai nos faltar, e realmente tomar posse daquilo que diz. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Por que vamos ficar ansiosos com o trabalho? Por que vamos ficar ansiosos com roupa, com conta para pagar? Nós sabemos que no mundo existem muitas vozes. A voz do diabo, a voz daquilo que se você não fizer você vai quebrar a cara, a voz daquilo que não vai dar certo, a voz daquilo que das contas falando com você. Você sabia que as contas falam com você? E ela fala assim a frase, paga eu. Paga eu. Então no mundo existem muitas vozes, mas uma só voz você deve ouvir. A da palavra de Deus, meu irmão. A da palavra de Deus. E quando você começar a ouvir o que a palavra de Deus tem, aquilo que Deus ele quer falar com você, você vai começar a deixar o Espírito Santo te ajudar. Vai ser sucesso, gente. Vai ser sucesso. Último texto, não precisa abrir.
Mateus 6, Jesus ali, ele começa a ensinar a orar, ele fala assim, ó, quando você orar, não ore como os hipócritas, né? Que ficam dizendo nas praças, Deus, né? Para que as pessoas vejam. Em Mateus 6, verso de número 6, diz assim, ó, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Fique de pé no seu lugar. Aleluia! Quando você orar, você entra no seu quarto, fecha a porta, e o seu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Saiba de uma coisa, a recompensa de Deus está na consagração, a recompensa de Deus está na onde você começa a dar passos a níveis mais altos, a recompensa de Deus está ali, de uma forma pública, porque a palavra fala ali no original, essa recompensa significa recompensa pública. Está no fato de você simplesmente se desligar de todas as vozes, se desligar dos seus afazeres e começar a ouvir a voz de Deus. Feche seus olhos. O presente que Deus tem para você, o milagre que Deus tem para você, já está disponível. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que existe uma forma de você manifestar isso, para que você possa compreender o que fazer, da maneira como fazer e no tempo o que fazer.